Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência com os nossos estudos de Europa, agora com tensões políticas separatistas. Na verdade, já houve no passado focos muito graves de tensões políticas separatistas no Reino Unido, na Espanha, na região balcânica, e no leste da Europa. Hoje, boa parte desses independentismos violentos foi arrefecido, inclusive no Reino Unido, na Espanha. O dos Balcãs, de fragmentação da Iugoslávia, teve um fortíssimo componente internacional mundial, estimulando, aumentando a gravidade do movimento separatista. E o que é remanescente hoje na Europa Oriental, na Ucrânia, tem a participação mais ou menos velada da Rússia, mas não parece se desenrolar em uma prática de fragmentação efetiva do território ucraniano. Então, na prática, na verdade, nós temos uma diminuição bastante grande do separatismo, principalmente daquele que se manifesta violentamente com grupos guerrilheiros, com grupos terroristas. Ainda há estas tensões, mas elas se desenrolam hoje muito mais politicamente do que de qualquer outra forma, tudo bem? Vamos ver se isso é verdade mesmo no estudo de cada uma dessas regiões, começando com o Reino Unido e Irlanda do Norte. Primeiro, muito importante, gente, Reino Unido é o nome do país. No cenário internacional, o país é denominado Reino Unido, formado por 3 unidades políticas nesta ilha maior, chamada Grã-Bretanha. São unidades políticas na ilha da Grã-Bretanha, o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Há ainda no norte desta ilha, chamada Irlanda, esta unidade política, a Irlanda do Norte, ou Ulster, que é de soberania britânica. Esta, por sinal, foco separatista da minoria católica. Não é uma minoria tão restrita. Nós já chegamos a quase metade da população da Irlanda do Norte de população de católicos, que tem historicamente uma sensação de marginalização econômica devido à marginalização política dessas populações de católicos nativos da Irlanda do Norte. Na década de 1960, em grande parte sob inspiração do movimento de direitos humanos, afirmação de direitos humanos, de direitos civis, os católicos passaram a se organizar mais intensamente, tanto de forma política, através do partido Sinn Féin, e de forma violenta, através do grupo dito terrorista IRA, o Exército Republicano Irlandês. O ideal político, que se manifestava inclusive violentamente, era de desmembramento da Irlanda do Norte do Reino Unido, não em um viés independentista propriamente, mas para anexação ao outro país que está no restante da ilha da Irlanda, chamado Irlanda ou Eire. Claro que o governo britânico combatia isto de forma igualmente extremamente violenta. Entretanto, esse foco separatista do Reino Unido perdeu força na década de 1990 com o avanço das negociações de parte a parte. E com o Acordo de Belfast, no final dos anos 90, foi composto um governo de coalizão entre católicos e protestantes, diminuindo, portanto, as tensões separatistas. Mais recentemente, entretanto, e devido à crescente anomia política no mundo ocidental, voltou a haver um foco, vamos dizer, de resistência separatista, de potencialidade de separatismo na Irlanda do Norte, devido ao plebiscito Brexit. Aqui na Irlanda do Norte, o Brexit foi derrotado. E ainda há um outro problema. Enquanto o Reino Unido era pertencente à União Europeia, não havia fronteiras, restrição de fronteiras entre o Reino Unido e o restante da União Europeia. Lembrem-se, apesar de o Reino Unido estar em um conjunto de ilhas, a Irlanda, este país, faz parte da União Europeia. E há uma dependência muito grande da economia norte-irlandesa e da economia irlandesa. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, podem ser estabelecidas fronteiras, restrições de trânsito entre o Eire, o país chamado Irlanda, e esta região britânica chamada Irlanda do Norte. Dependendo de como as negociações se desenrolarem até o final do ano acerca do Brexit, nós podemos ter então uma realimentação destes focos separatistas. Mas eu insisto, já houve esse separatismo violentamente na figura do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que não se manifesta mais desde o Acordo de Belfast, desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Outro foco separatista no Reino Unido é a Escócia.
O nacionalismo independentista escocês ganhou força mais recentemente, nos anos 2000 e início dos anos 2010, mas de maneira acordada em termos políticos, não de forma violenta como o IRA na Irlanda do Norte, inclusive com um plebiscito organizado entre as forças separatistas escocesas e o governo britânico para 2014. Esse plebiscito foi realizado, a população escocesa foi às urnas e votou contra a separação, contra a independência da Escócia. Isso seria a colocação de uma pedra sobre o separatismo. Entretanto, e como eu disse anteriormente, a anomia política no mundo ocidental, na Europa, no Reino Unido, realimentou este separatismo, como acontece, né, na potencialmente na Irlanda do Norte. É o problema do Brexit. Aqui na Escócia também houve derrota do ideal de separação do Reino Unido da União Europeia. E isto realimentou o independentismo escocês. Trata-se de um bom argumento para suscitar um novo plebiscito, né? Afinal de contas, os escoceses querem se manter na União Europeia e, com a demanda britânica de saída, eles novamente estão pleiteando um plebiscito para se separar do Reino Unido, para se manterem como um país da União Europeia. Avançando para a Bélgica, nós temos esta região de Flandres na Bélgica. Até a década de 1950, 60, Flandres era uma região pobre e a outra importante região belga, Valônia, era uma região rica e separatista. Valônia era uma região industrial, com indústria metalúrgica, siderúrgica, na metalurgia a indústria automobilística, enquanto a região de Flandres era pobre e rural. Mas, até o final do século XX, agora início do século XXI, a região de Flandres ganhou muita força econômica com o turismo, além de sedes de grandes empreendimentos mundiais, como é o caso da União Europeia e da OTAN. Então, suscita o turismo, suscita investimentos na área, enquanto a velha rica região da Valônia se tornou pobre e decadente em processo de desindustrialização. Então se inverteu o independentismo. A Valônia era independentista e agora Flandres é independentista. Mas não dá para a gente apostar muitas fichas nesse independentismo de Flandres. Eu inclusive citei a ideia da velha Valônia rica independentista para reforçar que a Bélgica sempre convive com estas forças independentistas e ela sempre manteve a unidade territorial e, portanto, agora não dá para a gente pensar que venha a ser diferente. É um foco separatista que se manifesta meramente politicamente e com forças, né, de manutenção da unidade territorial que podem atuar, que sempre atuaram de forma relativamente eficiente. Avançando para a Espanha, região do País Basco. Então, a população basca tem uma individualização cultural, principalmente no idioma. O idioma basco, que não é um idioma neolatino, ele não tem raiz latina, como acontece com o castelhano, com o português. E essa identidade basca foi gravemente prejudicada durante a ditadura franquista, na década de 1950. Então, os bascos se organizam no ETA, uma sigla que significa Pátria Basca e Liberdade, grupo guerrilheiro, também chamado de terrorista, que lutava pelo desmembramento desta região, pela independência do País Basco. Parecia haver forte legitimidade na demanda basca, inclusive até mesmo se manifestando violentamente através do ETA, tendo em vista eles lutarem contra uma ditadura terrível que era a ditadura franquista. A ditadura franquista acaba na década de 1970 com redemocratização da Espanha. E daí uma pergunta-chave, né? Voltou a ser possível ser basco na Espanha democrática? Sim. Consequentemente, o ideal independentista vai perdendo força, vai perdendo legitimidade política, mesmo dentro do País Basco, até que nos anos 2000 o ETA, o velho grupo guerrilheiro, né, abandona as armas, abandona a luta armada independentista do País Basco. Deixou, portanto, de ser um foco violento de independentismo.
Ainda na Espanha, a Catalunha, né, onde, e tal qual a gente viu para a Escócia, o independentismo ganhou força a partir dos anos 2000 início dos anos 2010. Mas é de muito difícil validação este independentismo da Catalunha. Primeiro porque acabamos de ver o País Basco e a pergunta-chave, dá para você ser basco dentro da Espanha franquista? Não, não dá. Há algum impedimento à cultura, né, da Catalunha dentro da Espanha atual? Não existe. Então, qual seria o motivo deste independentismo? O motivo seria, quem sabe, econômico. A Catalunha se sente a região mais rica e um ônus, né, tendo a ela um ônus no que diz respeito ao restante da Espanha. Isto, entretanto, não é um motivo para que a região se declare independente, inclusive porque há inúmeras contradições no processo. Por exemplo, a Catalunha se beneficia estando na integração europeia, na área, né, de ocorrência da União Europeia. Se ela se separasse, dificilmente poderia vir a ser um país ingresso na integração europeia, tendo em vista que o veto de um país membro inviabiliza a candidatura de um novo membro à integração europeia. Então, será que a Catalunha continuaria tão rica, né, como um país independente, tão pequenininho e fora da integração europeia? Há vários problemas, portanto, no que diz respeito a esse separatismo, que também se manifesta só politicamente e é de difícil validação, é de difícil legitimação. Avançamos finalmente para a Europa Oriental, onde hoje a gente tem a última manifestação de independentismo que ocorre violentamente com forças militares. Em 2014 houve um golpe de Estado derrubando o presidente ucraniano, que era pró-russo, e estabelecendo um novo governo anti-russo, pró-ocidente. Para as questões domésticas ucranianas, isso gerou um problema gravíssimo. Há grandes levas de populações de origem russa, de cultura russa, tanto no sul quanto no leste da Ucrânia. O desdobramento disto foi, primeiro, o desmembramento da região da Crimeia, da Península da Crimeia, e a anexação desta área à Rússia. A Rússia legitimou este processo através da maioria de população de cultura russa, que foi averiguada em plebiscito, demandando massivamente o desmembramento da Ucrânia e a anexação à Rússia. E não apenas. Na parte oriental da Ucrânia, como por exemplo em Donetsk, há também grandes contingentes de população de cultura russa que pegaram em armas para a derrubada do governo golpista ou para o desmembramento da Ucrânia, assim como aconteceu com a Crimeia. A Rússia não admite, mas supostamente existe interferência russa em recursos financeiros, militares, até mesmo tropas auxiliando estes separatistas. Isto não significa, entretanto, que a Rússia talvez aposte fichas na independência do leste da Ucrânia. Não, a Rússia provavelmente não faça isto. É simplesmente um instrumento através do qual o governo russo coloca pressão sobre um governo golpista, um governo que teve raiz golpista, já ocorreram novas eleições na Ucrânia, mas que tem uma raiz golpista e se manifesta anti-russo e na fronteira com a Rússia. Então houve sim o desmembramento da Crimeia e a sua anexação à Rússia, mas apesar desse foco ocorrer ainda hoje violentamente, mas dificilmente venha a ocorrer esse desmembramento. Tudo bem? É um assunto de razoável complexidade. Se alguém ainda tiver algum problema, alguma dúvida, me pega nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tudo bem? Era isso por hoje. Abraço para todos e boa sorte.